Olá, bem-vindos a mais um vídeo em que vamos falar de um circuito capaz de alimentar a placa B de alguns dos nossos equipamentos iPhone, em que, como sabemos, a partir do X temos as placas sanduíche, e então muitas vezes precisamos de efetuar testes na placa B, vamos chamar-lhe assim, na placa de baixo. Então temos que ter uma forma de alimentar essa mesma placa. Há modelos que vão ser alimentados em alguns pontos por 1.8 volts, outros por 3.3. Então o que eu tenho aqui está um esquema feito à mão, e depois vou-vos deixar na descrição do vídeo mais abaixo, vou-vos deixar então um esquema feito a computador. Neste caso tenho aqui feito à mão, mas vou-vos explicar o que é que, digamos, para todos os efeitos são dois reguladores. O essencial são dois reguladores, em que tenho aqui um para 1.8 volts e outro para 3.3. Estou a utilizar estes componentes que é em SMD. Existe para 3.3 em versão, vamos dizer assim, para utilizar este tipo de placa. Eu vou utilizar esta placa, não tenho aqui placa desenhada para SMD, mas vou utilizar esta placa perfurada, que é fácil de encontrar, e vou utilizar a mesma com este SMD. Estava então a dizer que para a versão 3.3 é fácil de encontrar um componente, um regulador do mesmo código, digamos assim, o mesmo tipo de componente, mas com um encapsulamento diferente para poder encaixar nesta placa. Mas para 1.8 não é assim tão fácil, então é muito mais fácil encontrar esta versão de SMD. Então eu vou utilizar os dois, a versão SMD. Portanto, vocês, de qualquer das formas, depois se quiserem utilizar o 3.3 com outra versão, é uma forma de só modificar o componente. Então, o que é que componentes é que eu vou então usar, provavelmente dito? Vou utilizar então um interruptor, só para controlar, digamos, se tem ou não saída então no resto do circuito. Então um interruptor simples. Vou utilizar um LED e uma resistência, neste caso vou utilizar um LED 3mm, vermelho. Vou utilizar uma resistência 120 ohm, portanto nada de especial. Vou também então utilizar um condensador cerâmico de 100 nanofarad. Tenho aqui um condensador, este que eu vou então utilizar, 100 nanofarad. Como eu disse, então, reguladores de 1.8 e 3.3, que são os LD1117, depois existe o LD1117 S18 e S33, que são então os de 1.8 e 3.3, em que, como podem ver, o desenho, o encapsulamento, digamos assim, o formato é este aqui. Tem aqui um desenho e tem aqui o pinout, os terminais, o que é que corresponde. Portanto, o pino 1 será este aqui, 2, 3, eu considerei este um quarto, se bem que ele está ligado com este, portanto eu considerei este como um quarto. Então temos o pino 1 será a massa, nossa massa, o pino 2 será a saída, portanto, a tensão regulada por ele, a saída, o pino 3 será a entrada, e então o pino 4, como eu disse, está ligado com este pino, aqui com o 2, que acaba por ser também o de saída. Portanto, tanto podem ligar em baixo como em cima, eles estão ligados os dois, vai dar de qualquer das formas. Portanto, temos então massa, saída e entrada, tanto para o de 1.8 como para o de 3.3. Tenho aqui depois à saída de cada regulador um condensador de 10 microfarad, neste caso é 10 microfarad e 63 volts, não precisam de 63 volts, como vocês só têm aqui 1.8, podem ter aqui 5 volts, 6 volts, 10 volts, não há problema nenhum. Portanto, eu tenho aqui de 10 microfarad de 63, estes pequeninos, e então são os que eu vou utilizar. Então, ao fim vamos ter 4 saídas, 4 condutores, 4 fios, em que um será a massa, outros são os 4.2, que são iguais ao que estamos a aplicar na entrada na fonte. Vamos ter um outro fio, uma outra saída com 1,8 volts e uma outra com 3,3. Para colocar
portanto, todos os componentes. Como eu disse, vou utilizar esta placa. Então depois vou utilizar esta caixa, e já fiz aqui os vários furos para o interruptor, para o LED, os cabos de entrada e os cabos de saída. Então vou utilizar esta caixa. Para cabos de entrada, eu coloquei umas pontas, digamos umas pontas de prova, como a maior parte das fontes tem um encaixe igual ao dos multímetros. Este aqui é pouca diferença faz, tem este plástico fora, mas é fácil, basta cortar e temos ligação direta para a fonte. Portanto, o que é que eu fiz? Foi utilizar então estas duas pontas de prova, cortei-lhe, propriamente dito, a ponta, ou seja, peguei nos cabos deste género, cortei ali, e então vou utilizar isto para ir fazer então a alimentação da nossa fonte para esta caixa. Vai entrar aqui, e depois na saída vamos ter aqui, portanto, quatro condutores. O preto vou pôr será mais conhecido, será a nossa massa, ou o negativo, o ground, como queiram, terra, como queiram chamar. Vou utilizar o vermelho para os 4,2 volt, o direto da fonte, e depois vou utilizar o verde e o amarelo, um para 1.8 e outro para o 3.3, portanto, conforme vocês podem depois utilizar a cor que queiram, desde que vocês depois saibam então o que é que corresponde. Portanto, eu vou então passar a colocar então os componentes. A primeira coisa que eu vou tentar fazer aqui é soldar diretamente os reguladores, que eu vou soldá-los diretamente. Estive aqui a fazer umas marcações. Eu vou soldá-los diretamente nos pads, diretamente na parte de baixo, digamos na parte de cobre, já que eles não conseguem, o tipo de encapsulamento não permite que eles passem. Na furação não é exatamente igual, então eles não passam pela placa. Então o que eu vou fazer é soldá-lo diretamente na placa. Depois de soldar esses componentes, que será mais, digamos, vamos chamar assim, mais difícil, ou seja, mais chato de colocar, já que não tem forma de os passar e segurar nessa forma. A partir daí vamos então ligar todos os restantes componentes, e depois já vos mostro como é o aspecto geral da placa montada, e já vos digo também as ligações, e seguimos a partir daí. Então, para já, o que eu tenho aqui colocado, portanto, já soldei então os reguladores de tensão, nossos reguladores que vão fazer então o trabalho de nos fornecer então 1,8 e 3,3. Já o soldei então aqui na placa, coloquei neste caso o do 1.8, que será, vamos dizer assim, visto assim, será o primeiro 1.8, vamos pôr o 3.3 desta forma. Portanto, vocês depois fazem como vos der mais jeito. Eu coloquei assim uma sequência 1.8, 3.3. Então já coloquei também, já passei pela placa, ainda não estão soldados, como podem ver, ainda tem aqui os fios todos com os terminais, melhor dizendo, todos por soldar. Portanto, coloquei já a resistência, que vai limitar a corrente para o LED. Coloquei também já o condensador
cerâmico, já coloquei os dois eletrolíticos, os condensadores eletrolíticos estarão à saída dos reguladores, portanto, conforme podem ver, para já está desta forma. Agora o que eu vou fazer, portanto, vou soldar os terminais dos componentes, soldá-los uns aos outros. Neste caso aqui vou soldar estes três, portanto, como temos o pino 3 será o in, vou soldar estes três deste pino juntamente com o terminal do condensador e da resistência. Eu aqui tenho ao contrário, pois no esquema desenhei o LED primeiro e depois a resistência. Aqui estou a colocar a resistência primeiro. Portanto, deste em série vai dar da mesma forma, mas coloquei aqui desta forma. Portanto, vou então soldar, como eu estava a dizer, vou soldar os terminais, vou linkar chantar estes três terminais, será o positivo, vou depois passá-lo aqui acima, em que depois há de vir um fio do interruptor, portanto, para alimentar a placa, conforme temos aqui o SW, que será o nosso interruptor. Portanto, teremos logo aqui o terminal positivo ao regulador. Teremos depois que passar uma linha também do positivo para este regulador e então uma outra também para a saída, conforme temos aqui. Vamos então fazer estas ligações. Depois também a parte do negativo da massa, o ground, como queiram chamar, vamos também fazer aqui, vamos chamar aqui um barramento e já vos mostro como é que fica o circuito, digamos assim, a placa que eu estou aqui a montar desta forma. Se isto fosse em SMD fica muito mais compacto, mas como eu disse, para não estar a desenhar a placa, esperar mais tempo, então estou a fazer com este tipo de placa. Fica um pouco maior, temos que ter atenção como é que vamos ligar as coisas, mas desde que no fim o circuito esteja dentro do desenho que estamos a fazer, portanto irá funcionar. Vamos então fazer, como eu disse, soldar os outros pontos e já volto a mostrar como é que fica. Então, tenho já aqui os componentes todos soldados na placa, portanto os reguladores, o LED já está também soldado, os condensadores inclinei-os um bocadinho para ficar um bocadinho mais baixo, para ser mais compacto em relação depois à caixa. Fiz então as ligações, conforme podem ver. Aqui vou ligar aqui a entrada dos 4.2 volts, o positivo, que vai então ser derivado para este regulador e para aquele. Passa então também pela resistência e está ligado também ao condensador. A resistência vai então ligar ao LED. Do LED, portanto, tem a parte, um pino à resistência e outro pino à massa. Aqui será a minha linha de massa, neste caso. Portanto, será conforme está, é uma coisa simples. Como eu disse, não é o mais bonito, não é o mais profissional, vamos chamar-lhe assim. Neste caso é mesmo só para ser mais rápido, que eu estou a utilizar esta placa. Como eu disse, devia ser uma placa desenhada em condições. Possivelmente irei também deixar-vos o desenho de uma placa com estes reguladores, possivelmente componentes já em SMD, e deixo-vos depois também esse desenho, mas para já, como eu disse, para ser mais rápido estou a fazer desta forma. Vou agora então
soldar uns fios nesse interruptor, nos condutores, para ligar o positivo, e vou então ligar o resto dos fios, tanto de entrada como de saída, e já vos mostro então pronto, digamos assim, o nosso circuito. Então, tenho aqui já, depois de soldar todos os cabos e colocar então a placa já na caixa, o interruptor. Portanto, tenho aqui os dois cabos que, como disse, irão então ligar à fonte. Já cortei também a ponta que trazia, como disse, tinha aqui estas pontas, cortei para poder encaixar na fonte, tanto do positivo como do negativo. Tenho aqui então já os quatro cabos de saída. Então, o que isto, resumindo e concluindo, faz, neste caso em específico, vou ligar só aqui então os cabos à fonte. Tenho a minha fonte colocada a 4,2 volt. Então, como eu disse, o interruptor será para ter uma forma de controlar quando temos ou não tensão. Então, se pegarmos aqui no multímetro, vamos colocar aqui só para vocês confirmarem. Estou aqui na escala de volt. Então, o preto será a minha massa. Como eu disse, o vermelho será a tensão que eu tenho na fonte, será uma ligação direta. Se tenho a fonte a 420, isto aqui terá aproximadamente os 420, ok? Uma das tensões, neste caso coloquei o amarelo a 1.8, como estamos aqui a ver, e coloquei o cabo verde a 3.3. Então, o que isto, como eu disse, o que isto faz, portanto, será de uma fonte, de uma tensão, acabamos por ter 3, vamos dizer assim, já que uma delas será a que temos diretamente na fonte, e que então poderemos alimentar a placa B, a placa de baixo da nossa sanduíche, para poder fazer alguns testes. Essa placa, portanto, será ligada em alguns pontos, ou no interposer, poderão ligar no interposer, ou muitas vezes nos conectores. Vamos tentar aqui aproximar, tem ali como se fosse um local para um FPC. Portanto, tem aqui uns pontos que iremos exemplificar em concreto esta ferramenta, a utilização desta ferramenta para alimentar a placa mesmo, o funcionamento dela noutros vídeos. Portanto, será conforme os modelos de diferentes pontos. Então, teremos uma massa que será fácil de ligar em qualquer ponto de massa que tenhamos na placa. Portanto, e a partir daí teríamos os 4.2 para alimentar o VDD main, por exemplo. Teríamos 1.8 para então fazer, em algumas placas é com 1.8, como eu disse de início, é com 1.8 para poder fazer o arranque. Outro é com 3.3. Temos então o VDD main, o 3.3 e o 1.8 de uma só vez. Teremos as três tensões, vamos dizer assim, para poder fazer a alimentação dessa placa. Como eu disse, iremos demonstrar exatamente o funcionamento noutros vídeos. Neste caso, e em específico este vídeo, foi só exatamente para vos mostrar qual seria o esquema, qual seria a ideia, e se vocês quiserem então construir, tem aqui o esquema. Como eu disse, vou deixar também um esquema mais feito de forma diferente para se compreender melhor. Portanto, é uma questão de vocês seguir.